Um exemplo muito interessante sobre a língua portuguesa fora do Brasil é a cidade de Macau, na China. Mas antes de aprofundarmos mais nesse tema, é bom ressaltar que boa parte das pessoas brasileiras não sabem de como esse idioma atravessa tantas fronteiras. Pensando nisso, foi feita uma pesquisa no Colégio NASP, onde o conhecimento de várias faixas etárias foi testado. Apenas 0,06% das pessoas sabiam que apenas 9 países no mundo falam português. As outras respostas foram mais variadas, como Brasil com 93,5% dos votos, Portugal com 90,3%, Angola com 70,9%, Moçambique com 19,35%, Cabo Verde com 16,1%, Guiné-Bissau com 12,9%, Timor-Leste com 0,06%, São Tomé e Príncipe com 0,03% e 0,06% dos entrevistadores não souberam responder. A Guiné Equatorial não teve nenhum voto. Países que falam português como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa é uma organização que reúne esses países. Além dos países onde o português é língua oficial, o idioma também é falado em outros territórios como Macau, na China, Tamil e Diu, na Índia, Goa, na Índia, Malaca, na Malásia, Ilha das Flores, na Indonésia, Batticaloa, no Sri Lanka, Ilhas ABC, no Caribe. Em alguns países da América do Sul, como o Uruguai, a Venezuela, o Paraguai e a Guiana, o português é falado por parte da população, mas não é o idioma oficial. Voltando ao assunto de Macau, Macau é uma cidade na China muito conhecida por falar português. Sua cultura é uma fusão única de influências chinesas e portuguesas, refletindo sua história como colônia portuguesa até 1999. Essa incrível cidade se diferencia pela quantidade de línguas, onde o cantonês e o português são os idiomas oficiais, e pela mistura de religiões como o catolicismo e o budismo. Sua arquitetura mistura a Europa com a China, como pode-se notar no Centro Histórico de Macau. Já sua gastronomia combina sabores chineses e portugueses, com pratos como bacalhau à Macau e pastel de nata. As festas incluem o Ano Novo Chinês, o Carnaval e eventos de dois países. A cena artística também reflete essa diversidade cultural entre Portugal e China. Contudo, após estudar sua cultura e diversidade, resta uma pergunta: por que se fala português em Macau? O português é falado lá devido ao período de mais de 400 anos em que foi uma colônia portuguesa de 1957 a 1999. Durante esse tempo, o português foi estabelecido como a língua oficial ao lado do cantonês, mesmo após a devolução à China. O português permanece como uma língua oficial, sendo usado em documentos e no sistema judicial. Lá, aproximadamente 2% da população fala português de forma fluente. Mas apesar de o português também ser uma língua oficial, o cantonês é a língua predominante entre os habitantes locais. O português é mais comumente falado por pessoas envolvidas no governo, no setor jurídico e em algumas áreas relacionadas ao turismo e comércio, além de ser ensinado em algumas escolas. Olá, bom dia! Estamos aqui para fazer uma pergunta para Professor Alisson, professor de História, e a pergunta é: como o português afetou a história do Brasil e a história de alguns países que também falam português, como Portugal e Angola, e como ela afeta o português hoje em dia? Bom, a língua portuguesa, ela chegou no Brasil, num processo de colonização, quando os portugueses eles vieram para cá em 1500. Então a língua portuguesa ela vem de Portugal, só que no Brasil ela teve uma junção depois com outras línguas que eram já línguas nativas aqui. Tá? E essa hoje, quando a gente pensa no aspecto língua portuguesa, a língua portuguesa ela traz uma identidade para o nosso país, tá? E para aqueles países também que porventura sofreram esse processo de colonização pelos portugueses a partir do século XV.
Muito obrigada.